Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Mais um de Galho em Galho, o podcast da Monkin. Eu sou o Rodrigo Terra, sócio da Monkin, e queria fazer uma questão para vocês aqui, né? Tem vários mercados que você imagina que tecnologia muda diretamente, que tecnologia não muda diretamente. A inteligência artificial tem questionado, tem provocado muita gente, muitas empresas em mudar a forma de utilização e de trabalho em si. E isso é um desafio muito grande que todo mundo está tendo, né? O que eu faço com IA, o que eu não faço com IA, o que eu faço com tecnologia, o quanto o ser humano vai perder de espaço em algumas profissões. E hoje a gente vai conversar sobre o mercado legal, o mercado jurídico, que é um mercado que, para quem está de fora, muitas vezes pode parecer careta, formal demais, mas é um mercado importantíssimo para as economias, para os negócios. E hoje a gente trouxe aqui uma super especialista, advogada, trabalha com inovação e tecnologia há bastante tempo. Luana, tudo bem? Bem-vinda, é um prazer receber você aqui. E eu queria que você se apresentasse, porque ninguém é melhor do que a gente mesmo para falar da gente. Rodrigo, obrigada pelo convite. Estou super feliz, acompanho o trabalho de vocês há muito tempo e acho muito bacana essa janela aqui para a gente trazer o jurídico para um cenário de negócios, de inovação, de comunicação, que é o que está acontecendo aqui agora. Então, muito obrigada. Bom, eu sou Luana Machado, eu sou advogada de formação e hoje eu trabalho como consultora e conselheira de novos negócios de inovação, basicamente para apoiar e incentivar o empreendedorismo jurídico. Então, para que os profissionais dessa área consigam se ver como gestores, como empreendedores, com o grande objetivo de gerar negócios. Então, assim, todo mundo quer gerar mais receita, todo mundo quer crescer, mas de uma forma estruturada. Então, o meu trabalho hoje é melhorar, aprimorar essa visão de negócios dos escritórios ou estimular para aqueles que ainda não têm essa Uhum. visão, por meio da inovação, por meio da cultura de inovação, das metodologias de inovação, para que daí sim a tecnologia seja aplicada como uma ferramenta, como um meio, e não como um objetivo em si mesma, que é o que a gente também vai falar aqui hoje. Boa. Vamos começar pelo começo. Assim, como é que você surgiu sua paixão ou sua definição da sua carreira? E por onde você, se você passou por esse caminho tradicional, e em que momento você viu uma oportunidade Uhum. diferente de estar voltada para negócios? Eu acho que alguns marcos, assim, na minha vida, na minha trajetória, me impulsionaram para chegar nesse momento com uma visão mais mista e um pouquinho diferente para o jurídico, né? Então, assim, eu sou advogada de formação. Inicialmente, eu comecei num escritório numa grande banca full service de direito empresarial, direto na área de negócios desse escritório, que era uma área totalmente voltada para atendimento de clientes, para entender qual era o problema daquele cliente, né? Então, fazer a gestão desse cliente e conectá-lo às soluções do escritório. Isso já não é nada tradicional. Então, assim, Uhum. começar minha carreira em contato com isso me ajudou. Eu falo que eu sabia o que estava acontecendo no mundo real, né? Então, eu não fiquei na bolha da advocacia, não fiquei advogando Uhum. tradicionalmente, mas porque eu tinha que estar lá sentada com o empresário, conversando sobre finanças, sobre tributário, sobre os problemas que aconteciam lá na fábrica, visitava o chão de fábrica. Isso foi me trazendo uma visão de realidade, a necessidade realmente de conectar o jurídico para uma solução para aquela empresa. Uhum. E isso eu fiquei fazendo durante mais de 10 anos, até que, por conta de falo assim, de uma dor, de um problema, de não entender o que um cliente fazia. Então era uma empresa de tecnologia, na época eu estava em Joinville, em Santa Catarina. Essa empresa de tecnologia é uma empresa que hoje é super conhecida, que é a Conta Azul. Uhum. Na época ela ainda era uma startup, eu tentava me conectar com essa empresa e não entendia direito o que ela fazia. E aí eu percebi assim, poxa, tá acontecendo alguma coisa nesse mercado que não era uma novidade naquele momento, mas para mim era, né, e principalmente para o mercado que eu estava, era uma Uhum. novidade. Eu falei: "Não sei o que eles fazem, vou ter que estudar". E aí, muito, assim, coincidências da vida, nesse mesmo momento, eu estava num condomínio industrial com uma sede desse escritório, que começou um investimento num hub de inovação. Então eu tinha um contato com uma empresa de tecnologia que eu não sabia o que fazia, e aí eu até falava: "Olha, se não sair fumacinha pela chaminé, eu não consigo atender", Uhum. porque é um negócio que a gente não vê, não é palpável, né. Sim. E esse hub de inovação que na época eu nem sabia nem o que era hub, tampouco inovação. Então, as 2 coisas me colocaram nesse lugar de não saber, não sei. Uhum. E o primeiro lugar que eu vim tentar saber algo foi aqui no Cubo.
Ah, legal. E foi na época era um café da manhã com o presidente, e aí a gente fazia uma roda e cada um se apresentava, e eu lembro que eu falei assim: "Olha, eu não sei direito, mas eu acho que eu vou precisar da ajuda de vocês. Eu vim aqui entender o que" Já era aqui? já era aqui, Tá. lá em cima. Aham. E aí foi assim, então assim, dali pra frente eu comecei a estudar o mercado, comecei a pesquisar e principalmente entender o que que tinha a ver com o jurídico, o que que tudo isso que está acontecendo no mundo, que a gente até então chamava de nova economia, que já nem era tão nova, Uhum. agora a gente nem fala mais nova economia praticamente, Sim, né, sim. mas estava acontecendo um monte de coisa que eu não sabia por onde começar. Aí comecei a frequentar os eventos, comecei a tentar buscar conteúdo, isso era 2018, mais ou menos, 17, 18, a gente não tinha esse monte de conteúdo online que tem agora, Sem dúvida. gratuito. Sim. Então tinha um grande desafio, Pré-pandemia, né? pré-pandemia, consultoria de inovação ainda era algo muito, assim, raro de encontrar, não porque não existisse, mas porque a gente não acessava, isso Uhum. era a verdade. Aí eu decidi fazer uma missão, aí comecei a frequentar principalmente os eventos na época da Startse, e aí fui fazer uma missão no Vale do Silício em 2019. Uma missão geral de negócios, que é a missão padrão, Uhum. e uma missão voltada para o mercado de legal e law techs, lá no Vale do Silício. E aí voltei de lá desconcertada, assim, porque Imagino. eu já estava percebendo que eu estava super desatualizada, que o que eu sabia, o que eu falava, o que eu tinha aprendido na faculdade já não servia para quase nada, né. E aí quando eu voltei de lá eu entendi que, poxa, a gente tá aqui na época, né, num escritório, a gente precisa se conectar com esse mercado, o que que eu vou fazer com isso? E aí comecei a estudar um tema de inovação corporativa, escrevi um projeto para esse escritório, e um tempo depois a gente decidiu abrir uma sede dentro desse hub de inovação, com o objetivo de conectar Lá em Joinville. lá em Joinville. E aí, assim, isso já era pandemia, início ali 20, 21, as coisas estavam acontecendo numa velocidade já muito mais rápida. Aqueles vários materiais que antes eu acessava só nas viagens e nos eventos, a gente já tinha acesso de forma gratuita, aquele boom das lives, né. Uhum. E aí aquilo começou a fazer mais sentido mesmo para quem não estava, tão, assim, mergulhado no tema como eu estava, Uhum. né. E aí demos esse passo, naquela época eu fiz uma transição de carreira, mas ainda dentro da empresa, e o objetivo era também trazer tecnologia, mas era muito mais entender o movimento dos nossos clientes. Assim, como é que eu vou atender uma empresa que está fazendo o seu projeto de tecnologia? Como é que eu dialogo com essa empresa? Como é que eu entendo os desafios que ela tem? Uma área de inovação numa empresa não é uma área de P&D, né? Uhum. Não é só a área de P&D. Então, eu penso no P&D, eu penso nos incentivos fiscais, eu penso nas captações, mas para além disso, o que mais que envolve um desafio de inovação de uma empresa? Uhum. Quando eu penso no aspecto jurídico, né? E ali comecei a fazer, assim, estudar temas que não eram jurídicos, óbvio, e que a gente até então também chamava de direito, uma parte disso direito digital, que agora não precisa mais nem fazer essa divisão, porque tudo tem digital envolvido. Hoje em dia. Então falar, direito digital. Direito digital não é mais uma área, Uhum. né? E assim, a gente já sabia que deixaria de ser uma área em pouco tempo. E assim foi, e aí até que chegou um momento que eu percebi que a cultura de inovação, os desafios de fazer esse movimento de transformação digital, mas principalmente trabalhando esse pilar pessoas, né, era o que eu mais curtia. E aí eu decidi fazer dar mais um passo na minha carreira e começar a olhar para esse mercado como um mercado que tem uma dor muito grande, que é gerar negócios. Então, assim, a advocacia tem dificuldade para gerar negócios de forma proativa. É um tema geral, né? É um tema geral, todo mundo quer, muitos não sabem como começar, como fazer e também como introduzir a inovação nesse processo, né? Como é que eu uso a inovação, as metodologias, os conceitos de inovação para acelerar esse processo de adaptação dos escritórios. Uhum. E aqui eu estou falando de escritórios, mas podem ser departamentos jurídicos, podem ser outros departamentos também dentro de uma empresa que são mais tradicionais ou empresas mais tradicionais também. Basicamente esse é o foi essa a trajetória, assim. Legal. A gente frequenta aqui também, eu frequento muito evento de inovação, muito evento de diferentes temas. Eu sempre falo que criatividade e inovação partem de repertório, né? Uhum, Então você tem uma história muito parecida, você visitou muitos eventos, pesquisou, mas sobre o Vale do Silício especificamente, quando a gente vai para lá, eu não fui ainda, mas o Edu, meu sócio, foi uhum. esse ano. Para ele e o que veio dele para mim foi muito revolucionário.
E eu queria que quando você foi em 2019, eu imagino que inovação tinha menos maturidade, como você falou, corporativa. Como é que foi chegar aqui com uma bagagem totalmente de cabeça para baixo, imagino eu, e convencer as pessoas de que tinha que fazer diferente? Porque eu acho que um dos grandes desafios de qualquer inovador é chegar sozinho, Uhum. né? Porque você chega com uma experiência diferente e ter que convencer ou agregar pessoas para a sua ideia. Como é que foi? Quem vai é sempre o CPF, né, é a pessoa física que vai, independente se vai por empresa ou não, no meu caso não foi assim, porque foi uma decisão minha, era um tema que eu estava interessada em buscar, então primeiro foi era assim, passou a ser um hobby quase, né, buscar esses temas, Uhum, então a volta ela é um mergulho, de fato, quando fala imersão, missão, ela acontece, né, em uma semana, 7 dias, enfim, 5 dias na verdade, e ela é com uma concentração de informação e de estímulo que quando a gente volta, eu lembro que eu levei pelo menos um mês para processar o que eu tinha visto. uhum, Fiquei lá 20 dias, então assim, mais um mês na volta para processar e para tentar conectar com a minha realidade, porque eu acho que esse é o primeiro desafio. O que a gente vê em qualquer missão, em qualquer evento na verdade, uhum, é quase como se fosse o São Paulo Fashion Week, né, uhum. aquela é aquilo que é conceitual às vezes, eu não consigo voltar para cá e aplicar ipsis literis, eu não vou Sim. conseguir trazer e aplicar primeiro porque a gente está falando de outra cultura, a gente está falando de um berço de inovação que acontece por N razões históricas e culturais, né, então não dá para a gente transplantar isso. Então a gente leva um tempo para adaptar e acho que essa é até uma inteligência necessária que a gente tem características aqui até talvez de criatividade muito maduras e outras nem tanto que eles têm mais. Então como é que a gente adapta e otimiza esse processo de inovação? Como é que foi? Eu levei esse tempo, eu já estava pensando em como, adaptar e criar o que que seria criar um projeto de inovação num escritório de advocacia. Uhum. Eu não tinha muitas referências, eu tinha poucas referências, e uma das referências que eu tinha era um grande escritório aqui de São Paulo, e aí eu fui atrás de um dos gestores desse escritório para conversar, para perguntar: "Olha só, o que que tu fez, por que que tu fez, como é que tu começou?". Uhum. E ele foi super receptivo e me contou, assim, que como é que tinha sido, por que que tinha sido e principalmente por que que não tinha dado certo como ele esperava. E acho que aí é o primeiro Legal. ponto, assim, começar a gente cria expectativa, é inevitável, né, mas as barreiras elas são muito maiores do que usualmente seriam em outros mercados, Uhum. ou do que são em outros mercados. E aí aqui a gente entra numa questão muito típica da área jurídica, né, o excesso de formalidade, de conservadorismo, de tradição dessa área, que é necessária para algumas coisas, né, tudo isso é necessário para dar segurança jurídica, que é o que a gente Claro. chama, mas isso é o inimigo mortal da inovação, né, é um inimigo que a gente fica tendo que negociar, e talvez esse tenha sido o primeiro desafio. E aí premissa de inovação, que tem que ser top down, ou seja, tem que ser lá em cima, a alta gestão tem que comprar a ideia, e comprar a ideia não é dizer assim: "Pode fazer", comprar a ideia é bancar a ideia. E aí Fazer eu junto, às vezes. fazer junto. Isso. E aí bancar e apoiar são coisas diferentes, né. "Ah, mas é parecido", não é parecido. Não é, porque é diferente falar assim: "Ah, eu apoio na nossa empresa a gente tem iniciativas de". A outra coisa é entender essa jornada e esse processo de inovação. Então começar um projeto é saber que esse projeto ele não pode ter o mesmo nível de expectativa de resultado de cobrança que uma área que já funciona operacional, né. E aí esses também foram os desafios iniciais de adaptar aquilo que a gente vê funcionando lá fora, especialmente quando a gente olha para as big techs, né. Uhum. Então assim, conversei lá com o executivo do Netflix. Tá em outro planeta. É lindo tu É. ouvir a cultura da alta performance, da alta autonomia, né, grande autonomia, né, liberdade, mas a nossa realidade é outra. Então, tentando ser muito breve nessa tua resposta, é o tempo inteiro lembrar o que é visto, lembrar de adaptar, mas eu acho que a primeira coisa é, algumas premissas precisam estar estabelecidas e combinadas, e uma delas é esse apoio, a autogestão bancar de fato esse processo, senão não vai acontecer. Sim. A gente eu trabalho com inovação há muito tempo, né, e a Monkin é mais um exemplo disso. E eu falo que o empreendedor, o inovador e o criativo, eles são profissionais solitários, Uhum. porque eles têm a ideia, ou têm a inspiração, ou vão buscar inspiração em algum lugar,
E essa ideia é praticamente só dele. O fundador também é assim, de startup. E aí ele chega no lugar e fala assim: pessoal, tive uma ideia. O que vocês acham? Uns compram, outros não compram, outros dizem que, como você falou do presidente, pode fazer, outros não fazem junto Uhum. como deveria. E a gente trabalha um mês, 3 meses, um ano, 2 anos naquele produto, vai fazendo as pessoas se envolverem. E quando ele está pronto, a gente tem que dar o próximo passo e deixar a galera fazendo o que. Tem uma vida difícil, que você está sempre buscando Uhum. alguma coisa diferente, mas que para mim e para você provavelmente é super inspiradora, né? Super inspiradora. É, aí você chegou no escritório, você implementou alguma coisa, e aí eu queria fazer o gancho para o momento da questão de negócios, né? Uhum. Como é que foi esse período de implementação ou a inspiração que você teve no escritório, como você levou para fora? A primeira coisa foi, assim, escolher algum objetivo muito específico que já tivesse conexão com o DNA daquela empresa, né, daquele escritório. Então, a força de atendimento a clientes, né, essa visão de mercado já era muito bem estabelecida nesse escritório, já é muito bem estabelecida. Então, a ideia era, bom, a gente pode pensar em fortalecer um pilar de atendimento dessas startups ou dessas empresas de tecnologia, Uhum, e aí fortalecer ainda mais o atendimento, entender melhor esses serviços, ou a gente pode focar em trazer mais tecnologia para o escritório, né? Ou a gente pode pensar que a gente vai começar um novo negócio paralelo a isso, né? Como é que eu crio outro negócio para atender essas outras empresas que não são só as empresas de tecnologia, mas que são empresas que estão navegando ou que estão fazendo a transformação digital? Porque daí também teve esse hype de falar transformação digital, né? Essa onda que sim, todo sim, mundo está fazendo a transformação digital, que no fim era assim, era a sobrevivência mesmo, claro. né? No início, a ideia era: "Vamos fazer tudo", porque é aquela vontade de resolver todas as dores e todos os Fazer perfeito. problemas, fazer perfeito. Na prática, é impossível. E aí tem um fator que é determinante, que é qual é a cultura dessa empresa e qual é a experiência que esses colaboradores têm, para que eles possam realmente replicar esse resultado que eles têm no ambiente tradicional, com esse novo estímulo, a Uhum, partir desse novo estímulo. E aí ali começa talvez uma acho que é uma dor comum de qualquer negócio, mas, assim, no caso da advocacia, é a carreira ela é tão linear, né, assim, o advogado se forma e ele é menos experiente, ele aprende com o que é um pouco mais experiente, esse que é um pouco mais experiente talvez vire um gestor, que talvez vire um sócio, que talvez então, assim, é tão linear essa carreira que quando a gente olha para a inovação e para os estímulos que a gente tem que dar para alguém, para que ela possa ser mais criativa, mais inovadora, com essa visão de empreendedorismo e principalmente de intraempreendedorismo, uhum, a gente encontra muitas barreiras, até de tempo, inclusive, porque é um recurso limitado. As pessoas têm X horas no dia, precisam entregar aqueles trabalhos. Se eu quero que o time performe de uma forma diferente, talvez eu tenha que reduzir, tenha que dedicar lá meia hora no dia, ou um dia na semana, ou sei lá, uma semana a cada trimestre, para que a uhum. gente faça coisas diferentes. E aí ali a coisa desanda. E assim, Sim. a gente teve muito desafio, até falo assim, é um MBA na prática de como fazer uma gestão de inovação ou de como não fazer a gestão de inovação. Uhum, Então, de qualquer maneira, naquela época o que eu entendi pela minha veia, né, de atuação que era com os clientes, com negócios, era: não vai dar para arrumar a casa inteira, vamos focar no que os clientes já estão fazendo. E aí a gente começou a ter cases de clientes que, por exemplo, um cliente super tradicional que começou a investir em startups. E aí para ele aquilo era super novo, ele não estava nem acostumado com a documentação, né, ele olhava, né, um contrato de investimento de risco, né, um venture capital, para ele aquilo era muito assustador, então ele precisava de um advogado que desse para ele uma segurança, mas a segurança que esse advogado tinha que dar para ele, não era a segurança de: "Vou reescrever esse contrato para esse contrato ficar seguro", porque se eu fizer um contrato, se ficar seguro, ele já deixou de ser um venture capital, sim, sim. ele não vai mais ser um contrato de risco. E eu também não tenho tempo para negociar, né, essas operações, e aí acho que essa é uma grande diferença que a gente tem para o Vale também do Silício, não dá tempo de eu ficar negociando essa operação, revisando o contrato por 15 dias. Sim. Então, nesses pequenos momentos que já eram ligados à operação do cliente, ao meu atendimento a esse cliente e o entregável que ele precisava ter, só ali eu já tinha várias pontas de inovação. E que muitas vezes não envolviam tecnologia nenhuma. Envolvia o quê? Entender o problema do cliente. O que tu tem de problema? Ah, eu quero, problema assim, é revisar o contrato. O contrato vai resolver o meu problema que é investimento nessa startup? Quanto tempo tu tem? 2 dias.
Como é que a gente faz isso acontecer em 2 dias, se usualmente eu levo uma semana? Aí talvez uma ferramenta realmente acelere esse processo, né. Sim. Então ali foi quando a gente começou a ver que esse movimento daria mais resultado, e aí naquele momento faria a marca daquela empresa se posicionar nesse ambiente, e foi o que aconteceu. E aí aos poucos, opa, então esse escritório não é só aquilo que ele fazia, ele também faz isso, ele também pode ajudar essa empresa que está com esse desafio. Como é que vocês divulgavam? Era a partir desse relacionamento das áreas de atendimento? Exatamente. E aí, assim, o hub de inovação, e aí eu ficava responsável por isso junto com uma sponsor que era sócia do escritório, era participando dos eventos, era fazendo, a gente chegou a fazer podcast também, então Uhum, assim, entrevistava os clientes, trazia pessoas do mercado para falar de outros temas que não só jurídicos, então governança, ESG, criatividade, o quanto de elementos a gente tem que ter na empresa para realmente a empresa ser inovadora, uhum. ou os desafios de mercado frente à tecnologia, né? Então a gente começou a divulgar e a posicionar o escritório também nesse ambiente de uma forma mais leve, mais atual, com menos gravata, com menos juridiquês, Uhum. que é o que eu acho que muitos escritórios começam a buscar hoje, né, a gente conversava um pouquinho sobre Sim, isso sim. antes também. A gente atende um escritório de venture capital e de M&A e afins, que é a FMD Hayek, né? E o Edu conheceu a Fabi no Vale do Silício esse ano, lá na Brasil Silicon Valley, Uhum, no evento. E é uma pegada totalmente diferente do que eu tô acostumado. De, é uma, é bem mais informal, é bem mais próximo. A gente sente que lá as pessoas se interessam pelo seu problema, se aprofundam no seu problema, querem sempre trazer as soluções customizadas uhum, para o que você de fato precisa. E aí vai desde a comunicação até o envolvimento técnico deles. Então é muito do que você está falando. É, a formalidade que muitas vezes afasta algumas pessoas, ela é quebrada com uhum, esse jeito de abordagem. E é muito legal ver eles trabalhando e ajudar eles a construírem esse processo de percepção de valor, né? uhum, Um bom trabalho. E aí começou a vir tecnologia na sua vida, cada vez mais uhum. forte, e inteligência artificial. Então, como é que foi essa mudança, né? Isso acelerou, isso trouxe insegurança, eh, que desafios e oportunidades você teve? A clássica, né, "Ah, então a inteligência artificial vai acabar com os advogados, né, vai Sim. acabar com o mercado". Então assim, primeiro que eu acho que no fundo, bem no fundo, ninguém tem essa resposta de fato, porque não é uma pergunta útil, eu acho. Acho que pensar se vai acabar ou não vai acabar não ajuda a gente a traçar uma estratégia para usar a inteligência artificial de uma maneira mais estratégica, que preserve aquilo que o humano faz de melhor. Então, Uhum, assim, como é que a gente preserve, e até por segurança também e ética, aquilo que só a gente sabe fazer, né. Então, assim, esse pensamento crítico, essa análise de contexto, essas nuances, aplicar a sensibilidade também, que é uma coisa que até ontem a gente falar sobre isso numa empresa era: "Nossa, tá cheio de né, tá de mimimi, tá de não sei", não, não é isso. Eu mesma falava, eu brincava com uma colega, eu dizia assim: "Ah, não, o coração eu não trago para o trabalho, eu deixo uhum. em casa, porque aqui a gente tem que ser frio, tem que ser racional". Hoje eu olho para isso e penso: "Nada a ver". É. Eu estava não é que eu estava viajando, mas é que naquele momento era assim, e esse momento não faz tanto tempo. Então acho que quando a gente pensa hoje na tecnologia, é o que ela impulsiona, sem dúvida, e a área que é uma área que eu atuo, de relacionamento com esses escritórios para que eles possam melhorar o seu posicionamento de marca, de mercado, como é que eles podem atender melhor os clientes, como tu comentou agora, né, desse cliente de vocês. Pô, eles fazem diferente do que eu costumava ver. Sim. E esse diferente é se conectar com o problema do cliente deles. E a gente pensa: "Nossa, que inovador isso, né". É. Assim, é sentar e escutar. E aí sim, tem que ter uma inteligência junto, né, um conhecimento, um repertório técnico, e como é que a tecnologia e no caso a IA vai ajudar? Quando esse advogado, enfim, esse consultor voltar para casa, aquilo que ele fazia manualmente, artesanalmente, ele vai ter uma ferramenta para impulsionar Uhum, a execução, a entrega, a correção, mas ele não tem como ser substituído nesse aspecto, né, a gente está aqui sentado conversando. uhum. Ah, poderia ser por vídeo, tem uma tecnologia, poderia ser os 2 com a sua IA conversando, poderia, mas não é a mesma coisa. Ponto. Então acho que essa é a primeira coisa, assim, a tecnologia, e eu não sou uma pessoa high-tech. Eu Uhum. nunca fui, assim, não sou a galera, não sou do videogame, eu não, mas eu entendi que
o que eu entendo da tecnologia hoje é suficiente para que eu possa alertar ou impulsionar o uso, Uhum. entendendo que esse repertório humano, e aí no caso da advocacia, ele precisa ser usado para gerar resultado. Porque é óbvio que todo mundo quer gerar resultado, a empresa precisa Sim. de receita, de lucro, os escritórios precisam. Então, dores do escritório frente à inovação e à tecnologia. Antes um escritório podia cobrar X reais por hora, Uhum. porque ele realmente levava aquele tempo de execução e o cliente não iria questionar isso. Sim. Então, olha, minha hora é X, eu vou usar 10x, então vou te cobrar isso. Agora o cliente que está nessas feiras de inovação também, que acompanha os materiais todos, diz assim: ei, mas eu sei que vocês têm uma ferramenta de revisão de contrato. Se vocês não têm essa ferramenta ainda, vocês deveriam ter. Estão Isso, atrás. vocês estão atrasados? Tu me cobra 10 horas, mas essa ferramenta faz em 2. Então, opa, aí aquilo que antes eu. Ou por processo. O processo leva 10 anos, eu vou cobrar mensalidade desse processo. Uhum. Tá, mas olha só, hoje a gestão desse processo é muito mais fácil do que era há 2, 3, 4, 5, 10 anos. Então eu não consigo cobrar do mesmo jeito, Quem é esse cliente que questiona? principalmente empresas. Porque aí, assim, aí vou fazer um recorte aqui bem importante, né? Uhum. Eu atuei na advocacia eh, empresarial. Então, na pessoa física, né, para a pessoa física, e é os temas em torno de pessoas físicas, também estão sendo impactados pela tecnologia. Até porque as pessoas consultam hoje o que Uhum. elas fariam com um advogado, elas consultam o ChatGPT, o Manus, o Gemini, enfim, qualquer ferramenta de IA. Mas ainda é diferente, porque quando a gente pensa na empresa, a empresa tem um orçamento, ela é cobrada. Então, se é uma empresa maior e tem um departamento jurídico, ela tem um orçamento. Ela é cobrada por resultado. Sim. Ela é cobrada para reduzir esse custo. Naturalmente, ela pressiona os seus fornecedores e escritórios para que eles reduzam também a cobrança. Uhum. Ou elas começam a substituir esse escritório por uma ferramenta e, ao invés de usar esse escritório para a gestão completa daquele serviço, vai ser pontual. Então, Rodrigo, antes tu me dava um parecer completo sobre um contrato. Agora sim, eu já vou te entregar o contrato. Tu só me dá um ok final. Uhum. E aí eu vou te pagar menos, é óbvio. Sim. Então, assim, isso é uma realidade que não é nem tão nova. A grande diferença que eu percebo, e aí tô vindo aqui de um evento que está acontecendo enorme de jurídico, que também é de tecnologia, a diferença é que os advogados agora estão ficando sem opção de olhar para isso. Até ontem, não, mas o meu mercado é diferente, o meu cliente é diferente. Não, ele não tá usando, ele não sabe usar, ele prefere sentar com o advogado, ele se sente mais seguro. Ok, Uhum. talvez para a geração 50 a mais, 60 a mais, 70 a mais, sim. Para o empreendedor de 30, talvez ele não se importe muito em ter o advogado do lado dele, né? E Uhum. eu escutei isso de um amigo que é empresário, que não é geração Z, ele é um empresário super experiente, de sucesso, e eu falei, olha só, tu prefere ser atendido por um advogado mais formal, né? Ou tu acha que hoje já dá para ter um advogado mais descolado, que tem uma linguagem mais leve? Ele falou, Luana, eu acho que eu prefiro não ter que ser atendido por um advogado. Prefiro não precisar de um advogado. E assim, o que ele estava me dizendo naquela hora não era assim, eu não gosto de um advogado. Ele só disse assim, pô, eu quero tentar resolver as coisas de uma forma mais rápida. Eu não tenho esse tempo mais. E eu não quero mais pagar o que custava. E isso que eu escutei de um empresário, eu acho que ele não é o único que pensa assim, né? E acho que é um alerta isso. Sim. Mas eu fico pensando custo e eficiência, né? Porque acho que chega uma hora nessas empresas mais jovens que o pessoal vai no chat GPT e fala, faz um contrato para mim. Isso é rápido, mas provavelmente não é eficiente. Resolve o meu problema ali de, Uhum, putz, eu preciso contratar uma pessoa, assino aqui, tchau. Mas se essa pessoa entrar depois com algum tipo de processo, eu não tenho quem recorrer. uhum, Provavelmente se eu for entregar isso para alguém que vai me ajudar a me defender, vai ver 1000 defeitos naquele contrato. E acho que é uma discussão muito grande que ter humanos, que é o que a gente está uhum, falando, faz muita diferença, né? É o olhar, é a experiência real, porque nas redes na IA você busca, é um emaranhado de uhum, palavras que se junta a partir de uma referência de como elas se juntam uhum, melhor, uhum, mas não garante nada que seja bom. Então, tipo, ninguém vai analisar um exame de sangue e tomar uma decisão, uhum, e o ChatGPT faz isso.
Eh, então, eu acredito que na base da empresa, eu sempre recomendo, tenha um cara de marketing. Uhum, Se você não puder ter, terceiriza. Tenha um cara de jurídico, porque você vai errar no começo. Você vai errar porque você não sabe. Então, para você estruturar uma empresa que você tenha a maior probabilidade de sucesso, você tem que ter o projeto, e o projeto tem que ser feito por pessoas que têm capacidade para uhum. aquilo. Mas eu vejo muito, faz logo, resolve logo, que eu acho que tem um risco grande desse lado também. Tem. Tem, e eu Qual é acho o que melhor dos pesos, né? é, assim, eu ontem falava sobre isso com uma colega, que quanto mais a gente usa uma IA X, né, não importa, mas mais a gente percebe, ao mesmo tempo, a capacidade, né, porque é tudo muito rápido, mas também eu, pelo menos, tenho percebido a falta de qualidade em algumas respostas, em algumas análises, Sim, né. A gente teve agora o caso da Deloitte, né, que, enfim, foi multada, na verdade, deixou de cobrar a última parcela do contrato, porque emitiu um relatório X de por aí. forma totalmente, automatizada, né, sem um olhar e uma revisão, uma supervisão humana, e que continha erros. E que sim: "Ah, Luana, mas os humanos também erram". Claro, a gente não tá competindo quem erra mais, quem erra menos, né, pelo menos não aqui na nossa conversa, não é Sim. isso. Tem gente que fica o dia inteiro fazendo. Quem tá acertando mais, a IA ou o especialista? O que eu acho importante aqui é usar sim, sem dúvida, né, eu acho que tem que usar. Um advogado, uma pessoa no departamento jurídico tem que usar. A questão é, por que que eu tô usando, o que que eu quero resolver com isso e o quanto essa resposta ela tá ali me agradando, porque eu acho que esse é um ponto, assim, quem usa bastante a tecnologia, tem uma má notícia, ela tá ali para nos agradar, ela É, exatamente. dificilmente vem contrariar o que a gente tá falando. Uhum. Então, a minha pergunta que já é enviesada, porque todo mundo, a gente, né: "Ah, mas eu pergunto, o meu prompt é neutro". Difícil, né? É. Sim. O primeiro não é, A talvez caneta é sua. exatamente. Então, assim, o meu jeito de perguntar vai ser diferente do teu e por mais que a gente possa melhorar o nosso prompt, e tem lá um prompt engineer da vida, sei lá, ok, mas assim, é enviesado, porque é o meu repertório, é o teu repertório, é o meu objetivo com aquela pergunta, Sim. então é enviesado. Vem uma resposta, vem uma análise, ela vem para te agradar, num Uhum. primeiro momento. Por quê? Porque ele quer que tu continue usando. Essa é a verdade. Então, ao mesmo tempo que vem para nos agradar essa resposta, ela faz a gente duvidar da gente também. A máquina tem esse Uhum. poder, né, assim, que a gente às vezes começa: "Ai não, então talvez eu esteja errado, porque aqui tá a fonte e a minha informação não tinha essa fonte". Então, eu acho que os riscos são muito grandes quando a gente está falando sobre um uso com destino final de resultado, né, de entrega, por exemplo, para um cliente, que vai determinar o rumo de alguma decisão, partindo de alguém que não tem repertório e experiência técnica. Porque aí vem uma questão de governança da IA, né, de governança não só da IA, mas assim, primeiro governança macro, como na empresa como um todo, e a gente faz um recorte para governança digital. Governança digital não é só segurança, as pessoas: "Ai, mas eu tenho lá adequação LGPD, eu tenho segurança". Não é só segurança, são as diretrizes da minha empresa com relação ao uso da tecnologia. A proposta de valor, né? É a proposta de valor e, assim, para um escritório, "Ah, mas é um escritório, não pre", como não precisa? Os escritórios lidam com dados super sigilosos, Sim. sensíveis inclusive, dependendo da área, nossa, que podem acabar com um negócio. Aí colocou na rede. Então, assim, a governança nesse caso, ela é entender toda essa jornada do uso da tecnologia, e o impacto não é o impacto dentro da empresa. "Ah, então se der um problema de vazamento, olha como vai ser ruim". Não é o impacto para o seu negócio, é o impacto no negócio do seu cliente. Sim. E, eventualmente, no cliente do cliente também, porque aí a gente olha para uma Sim, sim. cadeia de valor completa, né. E assim, acho que a diferença hoje de um advogado, de um profissional de negócios, na verdade de qualquer pessoa que está vendendo e solucionando algum problema, é conseguir estender essa trajetória. Uhum. Porque a gente está aqui conversando e aí vocês têm os clientes de vocês, eu tenho os meus, é mais confortável a gente olhar nessa caixinha. Mas e o cliente do teu cliente? Está precisando e está fazendo o que agora? Sim. E acho que isso é uma coisa que a tecnologia nos ajuda, porque nos traz mais dados, mais informação, mas a preocupação e a ética que tem que ser aplicada é nossa, não é da IA, Sim. né.
qual é o teu pitch da tua consultoria? Meu pitch, vou até É, tomar água agora para. vamos se aprofundar no teu... Eu impulsiono, incentivo o empreendedorismo jurídico com o objetivo de geração de negócios para que esses negócios impactem o resultado dos escritórios. E aí, Uhum, por que empreendedorismo? Por que negócios e por que que não é resultado direto? Empreendedorismo porque uma das primeiras dores dos escritórios e dos profissionais gerais, né, da área jurídica, não só quem tem escritório, mas, por exemplo, quem está se formando agora. Tem gente que está na faculdade e já tem uma dor porque tem uma crise existencial quase, assim. O que que eu sou, o que serei? uhum, Porque eu não sou empresário, eu não sou empreendedor, eu não sou gestor, eu sou advogado, então eu vou cuidar de processo. Então essa é a primeira dor. Não, é sim um empreendedor. uhum, É alguém que vai ter um negócio. Por mais que a gente não chame de empresa, até por conta da regulação, né, por conta da OAB, é um negócio. claro. E o gerar negócios é porque, ai, por que que não é vender? Porque a venda é uma parte dos negócios. Quando a gente fala de negócio, a gente está falando de posicionamento da marca, de Uhum. entendimento do mercado, dessa inteligência que eu aplico no relacionamento com o meu cliente. E esse processo você faz parte da tua... Faz parte da consultoria, Aham, que é ajudar o escritório a ver negócios, uhum, a gerar negócios. Porque gerar negócios, então é vender? Não é só vender. É conseguir otimizar os momentos de relacionamento com o cliente, entender que os pontos de contato com esse cliente não tem só a ver com aquela reunião que eu vou lá vender e oferecer alguma coisa, ou quando eu vou entregar um relatório, né? E aí, olhando para resultado, porque o resultado, obviamente, todo mundo quer resultado, né? Não tá, já não falando de uma ONG, a gente não tá falando de um trabalho voluntário, a gente tá falando de um negócio que tem que gerar receita. Como isso tudo? A partir da inovação, a partir das bases metodológicas da inovação. Então, mas o que que tu quer dizer com isso, Lana? A gente tem que testar, a gente tem que aprender a fazer as coisas de uma forma mais rápida na advocacia também, uhum, mantendo a segurança necessária. Então, por exemplo, eu quero fazer uma rodada com X clientes para avaliar o meu trabalho. Por exemplo, eu nunca fiz uma pesquisa de satisfação, eu nunca rodei um NPS no meu escritório. Eu não vou fazer isso de um jeito frio, direto na base completa, porque muitas vezes eles não sabem nem qual é a base, sim. né? Então, assim, já são alguns Muitos passos. problemas são muito parecidos com todos os mercados, né? Então eu não tenho nem essa base organizada, então eu não vou sair. Por quê? Primeiro que a chance de eu me queimar é grande. Aham, Segundo que a informação que vai surgir disso, provavelmente eu não vou conseguir interpretar, porque eu nem criei premissas para isso. Então, poxa, vamos fazer um piloto, vamos reservar aqui uma base. Isso é inovação? É metodologia de inovação. sim. Vamos fazer um teste aqui, vamos criar um MVP. Eu quero rodar. Eu não vendo água, eu vou vender água. Vou vender água para 1.000? Não, eu vou vender primeiro água para 100. Rodou, legal, agora vai ter o rótulo da Monkin, não vai ter o rótulo da Monkin. Então, assim, e é um raciocínio que parece simples e óbvio, mas para esse mercado que aprende a olhar as coisas de uma maneira muito segura, cheia de obstáculos, não é tão óbvio assim. Sim. Então, hoje o meu papel é esse, vamos trabalhar a cultura de inovação, mas não é cultura de inovação para levar todo mundo para o Vale do Silício e Uhum, voltar abrindo startup, não é isso. Seria muito legal poder claro. levar os gestores do escritório para uma missão e todo mundo volta catequizado. Não, é no dia a dia. E aí teve uma cliente minha muito, que até me achará, uma cliente que falou assim: Luana, poxa, eu fiquei feliz porque eu fui fazer uma reunião depois da nossa conversa, formato meio de mentoria, e eu comecei a perceber coisas que essa cliente me falava que antes eu não observava como uma oportunidade de negócio. Uhum, Porque ela ia com aquele objetivo focado no produto que ela queria encaixar, né? No sim. serviço que ela queria encaixar. E eu falei: conversa sobre negócio, não conversa sobre jurídico, não conversa sobre processo. As pessoas não têm problemas jurídicos, as pessoas têm problemas, né? As empresas De têm negócio, exatamente, problemas. isso. Uma parte desse problema é jurídico. Uma pequena parte. Se eu, advogado, consultor, né, parceiro de negócios, só consigo enxergar essa parte jurídica do problema, eu Uhum, estou perdendo o negócio. Eu estou perdendo sim. oportunidade, né? Então, Você esse é o acaba trabalho. pensando em como não errar. Ou se eu errar, como é que eu me defendo? É, é reativo. É. É um trabalho muito reativo. E vendo você falar também, me volta a questão do faz rápido, não faz rápido. Todo o trabalho que você faz, você tem que explicar para o teu cliente que é passinho por passinho. Uhum. Não adianta eu falar, vamos inovar e todo mundo já sabe, já quer. Não. Então, eu me preocupo muito com essa história do quero rápido, quero É. rápido, quero rápido. Eu até brinco, imagina uma cena de fórum, que é a cena clássica de jurídico, de advocacia, que é aquele tribunal, o júri. Imagina o advogado
fazendo a fala dele em velocidade 2. É isso. Cadê aquela respiração, É. aquele silêncio, aquilo você não é frio, é seco, é pouco convincente. Então eu provoco muito todo mundo sobre, cara, ouve, Uhum. descobre o tom da pessoa, descobre o porquê, por que que ele não aceita aquilo, por que que aquela barreira não está sendo passada É. por nós. Então, eu me preocupo muito em tentar achar o tempo certo para fazer as coisas e eu acho que o teu trabalho traz muito disso. Eu acredito nisso, gosto disso e não sei se eu saberia fazer diferente, tá? Uhum. Porque aí é a história da entrega. A gente não consegue entregar aquilo que a gente não acredita, né? Sim. Então, assim, não é um trabalho de curto prazo, ainda que a gente tenha que trazer resultados visíveis, né? A gente tem que quantificar o trabalho, porque também não é um trabalho artístico inspiracional, Uhum. né? Tem que ter resultado. Mas eu não prometo, por exemplo, aí é uma decisão. Eu vejo e acompanho cada vez mais muitos profissionais também se desenvolvendo para atuar com serviços para a área jurídica, para escritório. Então, assim, eu faço o seu escritório faturar 10 vezes mais. Ok, é uma estratégia. Uhum. Eu não posso prometer isso. Sim. Eu não consigo prometer isso pela minha forma de trabalho. Não quer dizer que o outro esteja errado. É uma decisão estratégica. E aí tu falou uma coisa do 2, né? Velocidade 2. A gente não pode esquecer que tem um avanço e um impulso tecnológico absurdo, infreável, nós, como seres humanos aqui, orgânicos, nosso cérebro, ele não acompanha essa velocidade. Além, não só a do áudio, Uhum. como a do avanço tecnológico. Sim. Então, esse nível hoje, né, todos os indicadores aí, relatórios, né, Fórum Econômico Mundial, OMS, enfim, vários relatórios falando sobre o adoecimento das pessoas, a ansiedade, todos os distúrbios que estão sendo mapeados agora, eles não estão aí à toa, não caíram da árvore. Uhum. Eles têm a ver com esse comportamento que a gente está estimulando, inclusive. Então, eu acho que pessoas, assim, que pensam um pouquinho diferente, que querem sentar, que não vão botar o 2.0, tem um papel fundamental agora, para que a gente consiga sobreviver a essa aceleração toda, Uhum. sem deixar de usá-la, sem deixar de se apoiar no avanço tecnológico, mas assim, usar de forma mais responsável. Perfeito. E aí, direito, negócio e inovação na era da IA. Como é que surgiu essa ideia? Aqui, o livro da Luana, que você coescreveu com mais 11. Exatamente. Eu acho muito legal essa coautoria, porque é uma troca de reflexões que eu acho É, incrível. Eu acabei de ganhar o livro, não deu tempo de ler, mas ler também é um negócio que você precisa de tempo, né? Você sim. precisa da pausa, do voltar na página anterior para entender alguma coisa. E ele, em especial, eu vou mostrar uma coisa aqui que foi proposital, que é para rabiscar mesmo, inclusive. No final de cada capítulo, a gente deixou, além de um box de dicas. Ah, Então, legal. assim, não dá tempo de ler tudo, ler só o box de dicas primeiro. Então, primeiro pode ler só o bloco. É para ler tudo. É. Mas o box de dicas já foi pensado para o Essa é a momento. velocidade 2 que você não tem que usar só no Essa final. pode ser no Uber, né? É, não Enfim, é. ou qualquer no táxi, né? Sim, Enfim. Mas ele veio com um espaço para as pessoas rabiscarem, bem grande. muito legal. Primeiro porque eu gosto de papel. Uhum. Então, assim, eu e os outros autores também. Esse livro ele nasce, de conversas como a que a gente está tendo, Uhum. né, e com amigos e parceiros e pessoas que eu admiro muito. Então, quando a gente pensou no tema, primeiro que assim, eu não imaginava escrever um livro ou organizar e coordenar um livro nesse momento, até que um belo dia alguém falou e aí eu falei: "Opa, pode ser, mas não vou fazer isso sozinha". E por que não fazer sozinha? Porque eu acho que as experiências que estão nesse livro, eh, elas é que realmente endereçam esses temas. Então, quando eu quero falar de direito, de negócio, de inovação, eu preciso de pessoas que estejam vivenciando isso. Uhum. E elas estão vivenciando com repertórios diferentes, com problemas diferentes, por objetivos diferentes do Sim. meu. Então, é muito mais rico juntar essas 12, né? Eu e mais 11 pessoas que. Tô te chutando? Não, não tá. Tá. 12 pessoas que vivenciam isso por motivos diferentes, com paixões diferentes, inclusive, para cada um aqui que for ler, sendo da área ou não da área, tirar a sua conclusão. E daqui a Uhum. pouco vai ter alguém que vai dizer assim: pô, eu li tudo, mas para mim só foi útil o capítulo X, não foi o resto. Tudo Sim. bem, faz parte. Não é um livro técnico, não é um livro acadêmico, é um livro de profissionais.
Então, a gente tem aqui advogados que atuaram na carreira tradicional do direito e que hoje, por exemplo, tem uma Legal Tech, Uhum. uma comunidade voltada para direito criminal, né? A gente tem juiz que é apaixonado por tecnologia, que super aplica a tecnologia no seu dia a dia. Tem consultor de inovação para escritórios e departamentos jurídicos. Então, assim, tem muitos profissionais, tem headhunter para a área jurídica. E aí, como é que funcionou? Eu escolhi verticais, né, para que a gente pudesse falar sobre, então, várias. Inteligência artificial foi uma das verticais, governança e ética, gestão de escritórios. E quando a temática em torno da inteligência artificial, e a gente chama de era, Uhum. porque a conversa aqui, ela não rola falando da tecnologia, né, da IA como enquanto tecnologia. Enquanto era, enquanto contexto de mundo, de sociedade que a gente está vivendo. Uhum. Porque o impacto não é só da ferramenta. A gente mudou a forma como a gente se relaciona, como a gente consome, vem mudando. Então, eu falo, a gente falou sobre isso durante o livro, que foi. Vocês lembram quando começou a internet? Assim, o clássico, todo mundo fala isso agora. Ah, vou ver na internet. A gente explicava, né? Uhum. Vou lá consultar na internet. A gente explicava. A gente ainda faz isso com a IA. A gente ainda fala, vou lá consultar na IA. Daqui a pouco a gente não vai mais falar isso. Assim como a gente não fala, vou ver na internet. Já tá no browser, já tá no celular, Assim, já tá. vou ver isso. O vou ver isso tá implícito que vai ter internet no meio do caminho. Uhum. Esse vou ver isso vai ser com a IA e vai estar implícito também. Então, assim, o quanto isso impacta a minha relação com a minha mãe em casa, né, com a minha avó, com a minha família, com os com meus colegas de trabalho, com a viagem que eu vou fazer. E onde é que tá o direito nisso tudo? Tá em tudo. A gente faz contratos, Sem dúvida. a gente faz ainda contratos, alguns, outros já nem fazem mais, né, porque a gente só assina alguma coisa e já está implícito todos os termos, porque a gente conversou, alguém registrou a conversa e esse contrato já está organizado. Então, esse foi o objetivo. Eu sou suspeita, porque Imagina. todo livro, todo mundo fala que o livro é um filho e ele Uhum. passa a ser mesmo, porque é uma jornada longa, a gente ainda conseguiu num tempo curto até, o projeto começou. Acho que em 6 meses a gente botou ele de pé, Legal. e é a primeira edição, espero que a gente consiga fazer novas edições, e é um livro colaborativo, e este livro continuará sendo um livro colaborativo, porque eu falo, emprestar a inteligência das pessoas é muito mais inteligente do que tentar colocar só a minha visão em algum lugar. Então, Perfeito. esse foi o objetivo, e depois me conta o que que tu achou. Maravilha. Estamos caminhando para o final. A gente sempre faz uma pergunta no final dos podcasts da Monk. Você sabe qual é? Ixi, não sei, tem Não, que né? Viu? Não tá assistindo a gente. não, não Putz. assisti até o final, até o final. Tô brincando. A gente tá se conhecendo hoje. Provavelmente muita gente está conhecendo você hoje, tá vendo pela primeira vez. Eu queria que você desse um conselho de vida, algo que você aprendeu de muito legal na sua visão, que você gostaria de dizer para alguém que você conheceu agora. Tá. Eu vou falar uma coisa que surgiu de uma conversa com uma mentorada, que ainda é estudante, e ela, a gente já se conhece há muitos anos, ela ainda não tá formada, e ela falou assim: "Poxa, eu tô me formando e eu não sei muito bem o que fazer, porque eu acho que eu não gosto muito da área jurídica, eu acho que eu não quero advogar. Eh, Lu, o que que eu faço? Será que eu paro?" Eu falei: "Não, primeira coisa, não para", ela tá no 4º ano, né, eu falei: "Primeira coisa, não para a faculdade agora". E eu no 4º ano também fiquei numa crise, assim, paro, não paro, e eu tive um chefe na época que falou a mesma coisa no estágio, ele falou: "Não para agora", né, e acho que essa é a primeira coisa, mas não é esse o conselho. E eu falei: "O que que tu gosta?" E ela assim: "Ah, eu acho que eu gosto de publicidade, de comunicação, mas isso não tem muito a ver com direito". Eu falei: "Para tudo, isso tem tudo a ver com direito". E acho que o conselho é basicamente isso, assim, aí não serve só para quem está se formando. Tem muitos temas em torno do direito, em torno da advocacia, em torno das carreiras jurídicas, que não estão diretamente conectados a isso. E que hoje fazem todo sentido, principalmente pelo que a gente estava conversando, a Uhum. necessidade de pessoas que tenham habilidades humanas bem desenvolvidas. E eu, por muito tempo, não compartilhava. Antes de fazer direito, eu fiz um ano de artes cênicas, porque eu fazia Uhum. teatro na época da escola, enfim, e queria ser atriz, queria investir nessa carreira. Que tem a ver com direito. E tem a ver com direito, mas por muito tempo eu achava que não fazia diferença falar sobre isso, Sim. né. Hoje eu vejo que tem tudo a ver, porque aquilo que eu estava lá estudando naquela faculdade, que depois eu não continuei, é o que me ajuda hoje a trazer um olhar mais, específico, mais diferente para essa área.
Então, Perfeito. tem temas que às vezes não são diretamente ligados, mas que podem fazer toda a diferença na carreira. Então, esse é o meu conselho. Às vezes parece que não tem nada a ver, mas acho que faz todo sentido seguir. Que legal. Obrigado. Vou dar um conselho aqui. A vida não é em velocidade 2. Você toparia pegar o que você passou até hoje e dividir pela metade? Duvido. Verdade. Então, Boa reflexão né? essa. Gostei disso. Gostei, Eu estava pensando esses dias, gostei. essa semana, sei lá. E é um vício, né? Muito. Eu nunca escutava. Aí, dia desses, eu comecei a botar um e-mail porque tava com pressa, né? Eu gosto muito, tem uma menina que fala, ai, pressa de quê? Aham. Na internet. E é verdade, pressa de quê, né? Mas enfim. E aí eu parei de novo, porque depois é muito difícil voltar à velocidade normal. Isso. E muito boa. E obrigada pelo convite. Igualmente, foi um prazer. Espero que a gente se fale mais pelo mercado. Conta com a Monk, conta com a Com gente. certeza. Obrigado, pessoal. Até o próximo de Galho em Galho. O pessoal sempre briga comigo, que é curte, compartilha, se inscreve no canal e fala bem da gente, tá bom? Até a próxima, valeu!